E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ed, eu sou aqui do canal Próxima Fogueira. E o Próxima Fogueira é um canal que te ensina a narrar RPG, que vai te dar dicas de como narrar, dicas de como interpretar personagens, dicas de como criar história, de como criar NPCs. E se você chegou até aqui é porque você gosta de Ordem Paranormal e que você quer aprender a narrar Ordem Paranormal. E eu vou te dar várias dicas aqui, esse é o primeiro capítulo, tá? E esse capítulo eu quero falar um pouquinho sobre o cenário do jogo, sobre o outro lado e sobre como o outro lado vem pra cá e algumas coisas desse tipo, tá? Eu não vou me alongar muito, eu quero fazer vários vídeos curtinhos para você poder aproveitar, tá bom? Então vamos começar com o que é o outro lado. O outro lado, tá? Não é um mundo espiritual. Do início ali eu pensava que era um mundo espiritual tal, mas eu comecei a ler, comecei a entender ali, vendo as lives, não. O outro lado é uma outra dimensão. O outro lado, ele é criado, as criaturas do outro lado, eles são criadas a partir do medo das pessoas. Então, se pessoas têm medo de alienígenas, alienígenas são criados do outro lado. Inclusive, existe o viajante, que é basicamente um alienígena. Se as pessoas têm medo do diabo, o diabo é criado do outro lado. E tá aí o boss do sangue, né? O próprio diabo. E aí vai vindo o bicho-papão e entre outras coisas. Então, esse é o primeiro ponto. O combustível para trazer o outro lado para a realidade é o medo. E o medo é o que cria o que está do outro lado. E agora que você tem que entender, isso é um ponto muito vital que você precisa entender, então presta bem atenção. As entidades do outro lado, elas não são criadas no outro lado. Elas são criadas na realidade. É desse lado que elas são criadas. Elas são alguma coisa lá, quando elas são trazidas para cá, elas viram algo. Então, o viajante, ele não era um ET, né, que ele parece ser um extraterrestre, até ele ser trazido para cá. Você entende isso? Então, o que acontece? A gente começa a contar uma história. Eu vou falar um pouquinho da história que eu estou narrando de Ordem Paranormal. Os jogadores estão caçando um ser chamado Comadre Frozinha. É uma lenda urbana aqui da minha região, do Nordeste, tá? Se você é do Nordeste, você talvez conheça, já tenha ouvido falar de Maria Frozinha, da Comadre Frozinha. Se não, dá um Google aí para ver a história, tá? Uma história bem interessante. Então, eles estão buscando, né, entender essa entidade. Essa entidade é uma lenda urbana que traz medo mais para crianças que gostam de estar entrando em floresta. Coisa de pirralho. E aí os pais inventam, olha, cuidado com a Comadre Frozinha, cuidado com a Comadre Frozinha, cuidado com a Comadre Frozinha. E o medo das crianças de não ser pego pela tal Comadre Frozinha foi criando ela lá do outro lado. E aí você vai ver no que ela encaixa, né? Sangue, morte, conhecimento ou energia, tá? Que tipo de entidade ela é pela história. Aí você colocou ali, essa vai ser a entidade de X, tá? Eu não vou dizer porque pode ter um jogador meu jogando. Uma entidade de X elemento, né? E aí, quando ela foi criada, foi trazida para a realidade dessa forma. Então, ela foi criada no outro lado. Agora, como traz para a realidade? Então, tem que ter um receptáculo. Você pode ver ali nas lives do céu que sempre teve alguém que foi usado para ser transformado naquela entidade. Então, alguém vai ter que virar a Comadre Frozinha para poder virar algum dos monstros. O que é que eu fiz? Eu escolhi um monstro daqui que mais se parecia e aí encaixei. Pronto, tem uma ficha do monstro, tem uma forma de matar o monstro, tem uma história de como esse monstro foi criado. E aí eu criei meu boss. Então, entenderam isso? Então, do outro lado, é só ideias. Quando o ritual aqui é feito, essas ideias tomam forma. Então esse ponto é o ponto principal que você tem que entender. Todos os monstros, eles só existem porque alguém sabe que ele existe. Se ninguém souber da existência do outro lado deixa de existir. Por isso que ali na história do Desconjuração, do Calamidade, a ideia do Kill era destruir, matar todo mundo que soubesse do paranormal, para o paranormal deixar de existir. Ponto. Sacas? É isso aí. Então, enquanto houver pessoas com medo de histórias, o paranormal continua sendo alimentado. E aí vem um outro ponto importante. O medo é o combustível.
Combustível que afina a realidade, o combustível que traz entidade, o combustível que dá poder a ela. Quanto mais medo, quanto mais pessoas sentindo medo sobre uma história, mais poderosa é aquela criatura daquela história. Sacou? Então é o medo que é o combustível. Então quanto mais medo, mais poder a criatura tem, mais capacidade de causar medo, mais insana ela é na sua forma e mais sanidade ela tira dos jogadores, né? Da ordem ali, dos agentes da ordem da realidade. Sacou? Então esse é o ponto. O medo é o ponto principal. É o elemento principal. Cada monstro é feito de um dos 4 elementos e um deles é o elemento principal que está em todos eles. Entendeu? Então, para você criar uma história, você vai ter que pensar no boss final, você vai ter que pensar como ele foi criado, porquê de como ele foi criado e como destruí-lo. No livro tem explicando, caso você não queira fazer algo tão elaborado. E eu sugiro para você que está iniciando, a primeira vez que você narra, não faça algo elaborado. Pegue uma criatura daqui e use ela do jeito que está aqui, com as descrições que estão aqui, tá? Só faça isso, porque é melhor para você poder fazer uma aventura legal, divertida, e se preocupar com as outras coisas do jogo, para não ficar estranho, né? Ficar com muito buraco. Os seus jogadores vão perceber. E aí pode ser frustrante para você, porque é a primeira vez que você narra. Então, se é a primeira vez que você narra, pegue leve com você, seja safo, tá? Não crie coisas muito elaboradas. Né? São mais 10 anos que eu narro RPG e agora eu tô criando coisas elaboradas pra caramba. Eu tô criando uma história aqui de Lobisomem Apocalipse, não sei se você já jogou, que ela é bem elaborada, ela tem várias camadas, tá? Eu tô com um grupo que tá acostumado a enfrentar ali um certo inimigo, eu também não vou contar, vai que um jogador esteja assistindo, um certo tipo de inimigo, e o inimigo vai ser um outro que ninguém nunca pensou. Talvez alguém já tenha narrado alguma história assim, mas nas mesas que eu joguei, ninguém nunca narrou uma história assim. Então vai ser algo bem diferente. E vai ter, claro, várias camadas ali, os jogadores vão estar bem perdidos no início, numa boa parte do jogo. Claro, se eles não prestarem atenção na investigação, eles vão até o final perdidos e provavelmente vai ter um TPK em algum momento do jogo. Né? Narrei um one shot e quase deu um TPK porque simplesmente os jogadores leram o documento e ignoraram completamente a informação do documento que dizia que o monstro era invencível. Ignoraram a parte do corram, não enfrenta essa criatura. Então tem muito disso aí para a Ordem Paranormal também. Mas voltando, para a gente não se alongar demais nesse vídeo. Recapitulando, o medo é o ponto principal. Ele é o combustível para criar as criaturas, o combustível para afinar o véu e trazer as criaturas para esse lado. Quanto mais danificado for o véu, a película, mais fortes são as criaturas que podem aparecer. Então preste atenção nisso. Não, se você vai botar uma criatura muito forte, a danificação dessa película está muito maior. Em outro vídeo eu vou explicar essa danificação, né? E aí eu vou ter que fazer mais elaborado esse vídeo, porque tem algumas palavras aí que o YouTube não gosta muito na hora de falar ali, tá? Já que se trata de um RPG de horror. Então, voltando. Então, lembre-se disso. Quanto mais danificada a película, mais poderoso é o monstro que você vai colocar. A película não se danifica do nada. Alguém tem que danificar ela. Ou algum acontecimento precisa danificar ela. Então, preste bem atenção na hora de criar isso. Elabora essa parte. O porquê a película foi danificada, quem danificou e o motivo, né? O como, o porquê e o quem. É o que você precisa para poder criar o boss. E aí você vai criar as investigações. Não precisa criar documentos. Você pode só falar. Achar um documento que tem isso escrito, a informação é importante. Se você quiser criar um documento, eu uso o Canvas, eu crio os documentos, tal, digito, boto imagem e tal. E aí eu mando para os jogadores. Quando é presencial eu imprimo. Mas isso aí sou eu. Tenho um impressor em casa, né? Eu tenho um tempinho para fazer isso. Eu moro só, não posso ficar até tarde acordado fazendo. Não tenho problema nenhum com isso, né? Os domingos eu estou livre para todas essas coisas. Mas se você não tem esse tempo, faça algo mais tranquilo. Você dispõe desses materiais que eu falei, até de melhores do que o meu, toque o terror, faça um RPG aí bem massa, mas não precisa ir muito profundo, não sei o que você quer, tá? Então, vamos lá, finalizando. E aí criou o porquê, o quem e o como. Tá. Agora escolhe um lugar onde isso aconteceu, onde essa investigação vai acontecer e onde a luta contra esse boss vai acontecer. Se você prestou atenção nas naves do céu,
sempre são ali, ó, no orfanato, no manicômio, no sanatório, numa casa. Por quê? Porque aconteceu uma tragédia ali, o véu ficou fino e as criaturas, teve a possibilidade de criaturas aparecerem. E aí é você que vai decidir onde é. Por quê? Porque só aparece se houver tragédia, com tragédia, medo, com medo, afinação do véu, as criaturas vêm. Sacou? Então é essa interligação que você tem que colocar no local. No local você vai ter que escolher qual tragédia aconteceu, por que aconteceu, alguém manipulou ou foi por um acaso. É sempre melhor alguém ter manipulado para ficar. Faça aparecer por um acaso, mas alguém manipulou. Então no local, qual tragédia, quem manipulou e por que essas criaturas surgiram. Esse é o próximo ponto. Com isso, você consegue criar as pistas da investigação com mais facilidade, beleza? Eu espero que essa primeira pincelada sobre o cenário tenha te ajudado pra caramba. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso, mais um pouquinho sobre os monstros, tá? Para você conhecer mais, saber os níveis. Também eu vou falar mais sobre o outro lado, sobre as películas. E também eu vou falar sobre cada elemento para você entender mais aí, para você narrar a sua história com mais facilidade. Então, se você curtiu o vídeo, deixa aqui nos comentários, faz perguntas que eu vou responder vocês, tá? Eu vou usar suas perguntas para respondê-las no próximo vídeo. Talvez eu responda suas perguntas lá no meu Instagram. Segue lá meu Instagram, Próxima Fogueira 1, tá? Bota o Próxima Fogueira 1, senão vocês não vão me achar, vocês vão ver meu rostinho lindo lá, tá? Vocês vão ver, então vocês vão saber que sou eu. E aí eu vou responder vocês ou no próximo vídeo ou lá no meu Instagram, tá bom? Segue também a gente nas outras redes sociais, eu vou botar todas elas aqui embaixo para você seguir. E até o próximo vídeo. Valeu!